Senhor presidente, senhores vereadores, comandantes de guerra, atiradores, amigos aqui presentes que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, o vereador Júlio Roberto Salomão apresentou um requerimento nesta noite, onde requer a intensificação de fiscalização de bares por aglomeração e horário de funcionamento ante a pior dos casos de Covid em nossa cidade. Até o nobre colega citou meu nome no requerimento, professor Salomão, uma vez que eu já fiz 2 requerimentos sobre esse mesmo assunto. Na semana passada, alguns vereadores se manifestaram nessa tribuna, dizendo que a fiscalização estava sendo realizada e realmente está sendo feita. Tomei conhecimento que alguns casos foram parar até na polícia, né? Alguns comerciantes. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, até eu tinha prometido para mim mesmo não ia falar mais desse assunto. Mas uma senhora hoje me ligou e falou, não, vocês vereadores têm que falar toda segunda-feira. Afinal, vocês foram eleitos para isso. Nós somos a voz do povo aqui nessa tribuna, correto? Então, nós temos que continuar falando, sim, dessas aglomerações que estão acontecendo em vários pontos de nossa cidade, especialmente, senhores vereadores, em alguns bares. Nesse final de semana, mesmo com a fiscalização, eu recebi denúncias e foi comprovada bares com mais de 150 pessoas aglomeradas. Isso é uma vergonha, um absurdo, senhor presidente. O vereador Valmir falou sobre os casos de Covid e praticamente todo dia eu estou em contato com o nosso amigo, o diretor da UPA, o Douglas, né, conversando sobre os casos de Covid. Conversei com ele agora por volta de 4 horas da tarde. Nós temos 4 intubados na UPA e 12 ou 13 aguardando transferência. Lotação máxima. Inclusive, hoje de madrugada, faleceu a minha tia, né, com 82 anos, estava com Alzheimer e também Covid. E me parece que 9 horas da manhã faleceu uma outra pessoa, Covid também. Então, o vereador Valmir tem toda a razão. Todo dia estamos perdendo mirassolenses, né, pessoas, amigos nossos, parentes, familiares, que estão morrendo por causa de complicações da Covid. Agora vira uma grande contradição, né, senhor presidente, senhores vereadores. Muita gente internada, não somente em Mirassol, mas em toda a nossa região, né, inclusive no HB de Rio Preto, e os bares continuam superlotados. É uma incoerência muito grande, né, Daniel Souto? Está errado isso, senhores vereadores. Alguma coisa tem que se fazer. Me parece que o Diário da Região saiu uma reportagem na sexta-feira, no sábado, que foram multadas dezenas de jovens, pessoas, né, que estavam sem a máscara. Então, em Rio Preto, né? Então, a informação procede. Então, o Diário da Região publicou essa matéria. Então, senhor presidente, é muito grave. Pessoas morrendo, muita gente sem responsabilidade, sem conscientização, estão indo nos botecos, se abraçando, se beijando, comendo e bebendo e levando o vírus para dentro de sua casa. E pessoas morrendo todo santo dia. Isso é um absurdo, senhor presidente. Então, essa senhora que me ligou, falou, vocês vereadores têm que falar sim na tribuna. Eu estive pensando, pediu para não falar o nome dela, mas só tem toda a razão. Nós temos que falar toda segunda-feira. Uma parte, vereador. Pois não, senhor presidente. Na verdade, é exatamente isso que você está falando. A população tem que entender que não vai adiantar a gente ter hospital aqui em Mirassol, não vai ter aparelhagem, ter médicos, se eles não se conscientizarem que eles têm que também ter a responsabilidade deles. Se eles não tiverem a responsabilidade deles, não vai adiantar nada. A gente pode construir 3 hospitais em Mirassol, que os 3 vão estar lotados. Rio Preto, tem um parente meu que faleceu essa semana, de Covid, e ele ficou na UPA em Rio Preto muito tempo antes de ser transferido para um hospital. Rio Preto também está colapsado. Então, não vai adiantar a gente ter um hospital aqui dentro. Se estão achando que com um hospital vai resolver, não vai resolver. Só vai resolver se as pessoas tiverem conscientização. Correto, exatamente isso. Enquanto não tiver conscientização, responsabilidade, pode abrir quantos leitos quiserem. Vai continuar morrendo gente. Não pode continuar essa situação. Porque, pois não, vereador Valmir. Pois não. Um absurdo o comentário do presidente, dizendo que não vai adiantar haver hospital em nosso município. A obrigação do poder público é cuidar dos nossos munícipes. Se é incompetência de alguns munícipes,
problema é deles. Mas muitos trabalhadores necessitam do hospital. Eu discordo plenamente com o discurso do presidente. Está equivocado. Está equivocado. Mirassol necessita, sim, de um hospital de campanha o mais rápido possível e muito mais ainda um hospital urgente para o nosso município. Porque eu acho que ele não deve estar indo na UPA ver como que está a situação, para não falar que não necessita. Realmente, a UPA... Mais uma parte, vereador, é o seguinte, eu acho que o vereador não está entendendo o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que sem conscientização não vai adiantar nada. Que a gente precisa de hospital, isso está claro. A gente já conseguiu até a verba para construir o hospital. Mas não é do dia para a noite que se constrói um hospital. Não é do dia para a noite que a gente consegue médicos, que a gente consegue gente para trabalhar numa UTI. Então, ou a gente se conscientiza, ou não tem outro caminho. E tem que entrar isso na cabeça da população, que a gente pode construir um hospital de campanha, a gente pode construir um hospital aqui em Mirassol, mas a gente tem que entender isso, tem que entender claramente que a gente tem que ter nossa responsabilidade social. Depois vai para uma festa, sem máscara, leva, infecta uma avó, a avó morre. Esse é o problema. Porque a grande preocupação de toda a população é a falta do hospital em nossa cidade. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Nando. Eu falei na sessão passada, teve uma idosa que pegou Covid, nem saiu de casa. Ela pegou Covid porque ele é invisível, esse vírus. Deve ser uma entrega de mercado, pegou numa sacolinha, numa maçaneta e contraiu o vírus, né? Então, assim, tá certo, tá tendo muita irresponsabilidade, tá? Mas a gente precisa, sim, de hospital urgente, tá? Precisa de hospital urgente. Na gestão passada, entrou 6 milhões, né, o combate ao Covid, e nada foi feito em questão de hospital de campanha, né? Então, precisa se resolver. Se ficar de braço cruzado e não resolver urgente, a situação só vai piorar. Correto. Inclusive, falando sobre bares ainda, senhores vereadores, o horário de funcionamento é até as 21 horas, é isso? Até as 21 horas, né? Estão dando uma tolerância de meia hora, 45 minutos. Só que as reclamações, denúncias estão chegando, que os bares estão abrindo mais cedo. E esse mais cedo está tendo aglomerações. Então, o efeito é o mesmo. Não adianta abrir 5 horas, ter 200 pessoas reunidas em um comércio, vai ter a contaminação da mesma forma. Nós temos que manter a 25% da frequência, tem que ser 25%. Nas igrejas a gente faz isso. No comércio está sendo feito isso. Então, os bares têm que ser sim, tem que ter responsabilidade, os donos de bar têm que tomar cuidado e permitir a entrada apenas de 25% para evitar aglomeração e evitar a proliferação desse vírus aí que está matando tanta gente. Então, espero realmente que o setor de fiscalização da Prefeitura olhe com muito carinho esta nossa solicitação, né? E o requerimento do nobre vereador, professor Júlio Salomão. É muito importante, senhor presidente. Muita gente está ligando, preocupada. Por quê? Porque muita gente está ficando contaminada e está morrendo por causa da Covid-19. E também, senhor presidente, senhores vereadores, já há 2, 3 sessões estamos falando, né, sobre o problema do aeroporto de nossa cidade. Estamos aqui hoje com o senhor Pedro, né, da associação também, e eles estão preocupados, senhor presidente. O senhor Pedro já organizou um abaixo-assinado, é isso, Pedro? Com mais de 1.000 assinaturas, né? Então, a população está realmente interessada em que o aeroporto de nossa cidade não feche, continue com suas atividades. E eu apresentei um requerimento nesta noite, uma moção de apoio à manutenção do aeroporto de nossa cidade. Até gostaria de pedir licença, senhor presidente, para fazer a leitura, na forma regimental, manifestar o meu apoio à Associação Pro Aeroporto de Mirassol, a PROAME, é isso, né? A PROAME, pelo seu presidente Ulisses de Godoy Camargo Júnior, haja vista que soubemos que o mesmo está sendo interditado, e soubemos que a Prefeitura Municipal de Mirassol não pretende renovar o convênio com o órgão competente, com a pretensão para desativar o mesmo. Há munícipes que dependem daquele local para trabalhar, exercendo seus ofícios em atividades relacionadas ao aeroporto e que ficarão sem lugar para exercer a sua função. Esta moção de apoio tem o objetivo de cientificar o senhor prefeito municipal da nossa posição de apoio à associação e assim pedimos que o Executivo
remeta a esta Casa de Leis, no prazo legal, explicações sobre o caso e providências sobre o aeroporto de nossa cidade. Então, é muito importante, eu espero realmente que o senhor prefeito municipal dê uma solução definitiva sobre esse assunto, né? Há mais de um mês já estamos falando sobre esse assunto do aeroporto de nossa cidade. Até o doutor João Paulo, como líder do prefeito, tivesse alguma notícia, doutor? Não, né? Para que a gente possa informar o pessoal do aeroporto de nossa cidade. Então vamos aguardar, senhor presidente, uma posição oficial, né, do executivo, do senhor prefeito municipal e também da chefia de gabinete sobre a nossa solicitação e a moção de apoio em prol ao aeroporto de Mirassol. Muito obrigado a todos, boa tarde.